Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui, agradeço pelo seu tempo também. Deixa eu te introduzir adequadamente para o público. Vamos lá. Evandro Natal Fernandes de Oliveira é gerente de dados e estatística do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Estado de Goiás. A apresentação dele possui o título O uso das geotecnologias no projeto de revisão dos limites municipais do Estado de Goiás. Ele é graduado em matemática pela PUC de Goiás, especialista em geoprocessamento pela Cefet também de Goiás, especialista em gerenciamento de projetos de TI pela George Washington University e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa de sistemas inteligentes e aplicações. Obrigado mais uma vez por ter vindo, a palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de apresentar o trabalho do IMB. E eu vou compartilhar minha tela aqui. Está compartilhado, ok, professor? Apareceu aqui. Tá bom, então vamos começar. O Instituto Mauro Borges, que é a instituição a qual eu pertenço, né? Ele é um órgão da Secretaria-Geral da Governadoria do Estado de Goiás, então é da administração direta, né? E nós temos, entre outras atribuições, né, a produção e sistematização das informações socioeconômicas e a divisão administrativa e territorial, né? E toda essa parte de cartografia também fica sob nossa responsabilidade. Esse projeto que eu vou apresentar aqui é um projeto para fazer a revisão dos limites municipais, né? E tem dois objetivos básicos. O primeiro é elaborar uma nova lei de consolidação da divisa territorial administrativa, porque a lei que a gente tem hoje em vigor, ela tem 45 anos, ela é de 1976. E atualizar os memoriais descritivos e os traçados de cada município, né? De maneira que esses traçados e os memoriais sejam compatíveis com as tecnologias que a gente tem hoje, né? Tendo em vista que a grande maioria dos nossos limites foram traçados há décadas atrás. O primeiro ponto que nos levou a elaborar esse projeto é exatamente a defasagem na legislação, porque a última consolidação territorial aconteceu em 1976, e até então havia um costume de se fazer uma revisão a cada 5 anos. Então, nós temos 45 anos que foi feita a última revisão dos limites do Estado. Só que, de lá para cá, foram criados 75 novos municípios. E cada município novo, ele foi criado a partir de uma lei específica. Contudo, a Lei 8.111, que é aquela que tinha consolidado as divisas dos municípios, ela não foi sendo atualizada. Então, um município cede o território para a criação de um novo, esse novo município ele tem uma lei e a lei anterior não foi sendo atualizada. Então, hoje, para a gente saber as divisas reais de um determinado município, é preciso recorrer à lei original e à lei dos seus municípios vizinhos, que por acaso tenham sido criados posteriormente. Aqui é uma ilustração dessa situação. Em 1976, esse município aqui que está mostrado em amarelo, que é o município de Crixás, aqui em Goiás, ele tinha 10 vizinhos, né? Então, essa região aqui toda somava um total de 11 municípios. De 1976 para 2021, esses 11 municípios tornaram-se 25. Inclusive, o município de Crixás foi dividido em 4 municípios. Então, outros municípios que eram seus vizinhos, por exemplo, o município da cidade de Goiás,
Hoje, tem outros 2 municípios que estão entre Crixás e o município de Goiás. Então, essa confusão de municípios sucessivos, né, faz com que a legislação, né, se torne muito difícil de ser manuseada. Aqui, um pouquinho de exagero, que eu pus um manuscrito aqui, mas para mostrar que esses memoriais descritivos, que são uma maneira de definir os limites por meio de palavras, né, eles possuem um linguajar assim bastante arcaico e muitas vezes dúbio, né? Então, nós temos aqui nesse exemplo o município de Alto Paraíso, um dos seus limites é com o município de Cavalcante. Então, o memorial descritivo, ele vai usando termos como rumo certo ao morro, rumo certo ao outro morro. Assim, são situações bastante imprecisas. Esse outro exemplo aqui é o máximo, né? Diz aqui, começa na Serra da Posse, na bifurcação do Espigão, que divide as águas dos córregos Macaco e Macacão. Segue por esse espigão até a cerca de Arame, que divide os terrenos de Durval de O Lobo e sucessores de Joaquim R. da Silva, entre parênteses, Vidinha. E assim por diante. Segue por a cerca, vai até um marco de pedra. Então, um memorial que foi escrito há mais de 50 anos atrás e que referencia o dono da propriedade e os sucessores, né, ele não pode ser um documento confiável, né? Existe, assim, em profusão nessas leis dos municípios goianos, um termo que é rumo certo. Esse termo ele não é um termo oficial da cartografia, né? Se procurar no dicionário do IBGE, lá de cartografia, não existe esse termo, e mesmo os professores aos quais a gente recorreu não nos deram uma definição correta. Então, o que acontece é que esse termo, às vezes, ele é encarado como o melhor caminho e outras vezes como o menor caminho, né? Nesse caso aqui, da Barra do Córrego Formiga, por este acima a cabeceira do mesmo, daí em rumo certo a cabeceira do Córrego Fundo. O Córrego Formiga, né, Ribeirão Formiga, esse aqui, a cabeceira dele está aqui, e aí o rumo certo foi traçado pelo espigão divisor de águas. Então foi procurado os pontos culminantes aqui, né, de maneira que não passasse por cima de nenhuma hidrografia, até chegar à cabeceira do Córrego Fundo. Então, essa aqui foi a interpretação de quem desenhou esse limite para o termo rumo certo. Ao passo que, nesse outro caso aqui, está dizendo, sobe pelo Rio Corumbá até a Barra do Ribeirão Baião, daí segue em rumo certo ao espigão divisor de águas norte e sul, no ponto confrontante com a cabeceira do Ribeirão Capivari. Nesse caso, o rumo certo foi interpretado como sendo uma reta entre os 2 pontos, passando, inclusive, por cima de propriedades e de hidrografia. Então, esse é um problema assim, recorrente aqui nos nossos memoriais descritivos. E como é que foram elaborados esses memoriais décadas atrás? Na década de 60, o Exército Brasileiro contratou as Forças Aéreas dos Estados Unidos para realizar um voo aerofotogramétrico aqui no Brasil. Foram produzidas aerofotos na escala 1:60, houve apoio topográfico de campo, né? E esse trabalho resultou em cartas topográficas. Aqui em Goiás, a melhor das escalas é por volta de 1:100.000, né? Por outro lado, os municípios, eles, a partir da observação do mundo real e das cartas topográficas que existiam, eles elaboravam os memoriais descritivos. Esses memoriais, eles têm que ser transformados em lei. Daí, a Assembleia Legislativa do Estado promulga uma lei, o governador sanciona, e aí alguém, na época, vamos dizer, um antecessor do nosso instituto atual, fez o traçado dos limites. Então,
pegava-se o memorial descritivo, mais as cartas topográficas do Exército, e fazia o traçado dos limites. Então, interpretava-se o memorial, buscava-se as feições, as toponímias aqui nas cartas, e ia-se produzindo os limites, de maneira que o produto final são os limites dos municípios do Estado. Bom, o cadastro ambiental rural, né, foi um ponto de inflexão aí nessa sucessão de leis de novos municípios e sem atualizações. Por quê? O cadastro ele foi estabelecido em 2014, né? E ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. E aí, ele é autodeclaratório, mas os proprietários, a maioria dos proprietários, contratou serviço de georreferenciamento para poder descrever o perímetro das suas propriedades. E esse trabalho de georreferenciamento usou equipamentos de alta precisão, né? E aí, quando se faz o cadastro, é feita a confrontação com os limites municipais, que são aquelas informações 1 para 100 mil, né? Só lembrando que 1 para 100 mil, se errar 1 milímetro, dá 100 metros de diferença, né? E hoje, esses levantamentos topográficos são centimétricos, né? Daí, o que aconteceu? Vários imóveis que tradicionalmente se reconheciam como sendo de um município, eram registrados no cartório daquele município, quando fizeram o seu cadastro lá, o CAR, tiveram a surpresa de saber que, na realidade, pelos limites do IMB, né, a sua propriedade estava no município vizinho, né? Então, isso trouxe muita surpresa e aí começou a pressão para que esses dados fossem revisados. Então, nós temos aqui o que nos leva a fazer essa revisão? A desatualização da legislação, as imprecisões e incorreções nos memoriais descritivos e nos seus traçados, em decorrência dos problemas dos memoriais, e pressão das administrações municipais, porque um limite correto para um município garante que as receitas que são relacionadas ao território e à população, ele vá para o seu município. Então, existe, por exemplo, aqui em Goiás, o ICMS ecológico, que é um benefício para aqueles municípios que têm áreas de unidades de conservação. Nós temos casos de um município que tem uma unidade de conservação, só que pelo limite atual, essa unidade de conservação, na realidade, grande parte está no município vizinho. Então, isso significa perda de ICMS para um e ganho indevido para o outro. As administrações municipais também, elas pressionam para que elas possam fazer a correta aplicação das políticas públicas, porque há muitos casos de povoados que ficam na divisa de municípios, próximos à divisa, e muitas vezes eles são atendidos pelo município vizinho. Eles sempre se consideraram como sendo do município vizinho e o município ao qual eles realmente pertencem não lhes dá a assistência devida, né? Daí surgiu também a pressão dos proprietários rurais por conta do CAR, porque quem faz o seu cadastro no CAR consegue créditos agrícolas com menor juro, seguro, né, e prazos maiores que os que ele conseguiria se ele não tivesse esse cadastro. Bom, então, diante desse quadro, nós do IMB, junto com a Comissão de Organização dos Municípios da Assembleia Legislativa de Goiás, nos reunimos para que, num esforço conjunto, a gente fizesse um trabalho de revisão dos limites municipais. A Comissão de Organização dos Municípios, ela tem atribuição legal de fazer essa gestão de criação, fusão, desmembramento, e
monitoramento das situações relativas aos limites, enquanto que o IMB tem a competência para fazer o traçado gráfico, né? Então, nós fizemos esse projeto e a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Organização dos Municípios, encaminhou para todos os municípios do estado, que são 246, pedindo para que eles respondessem um questionário eletrônico no Google Forms para informar se tinha algum problema relacionado aos seus limites, né? E junto com esse questionário, com o ofício encaminhando o questionário, nós encaminhamos instruções sobre como eles fariam essa conferência, né? Como eles obteriam o seu traçado e as leis de criação dos seus municípios. Nessa primeira etapa, nós contamos com a colaboração da Federação Goiana de Municípios e da Associação Goiana de Municípios, que são duas entidades que congregam os municípios, né, a totalidade dos municípios goianos, e eles colaboraram conosco, fazendo um contato personalizado com cada um dos municípios, ressaltando a importância de se responder a esse questionário, tá? Os resultados preliminares dessa pesquisa, né, a gente recebeu os questionários, o prazo foi de 1º de agosto a 10 de setembro, e nós tivemos essa situação aqui. Aproximadamente 60%, 66%, ou não responderam, que são esses da cor cinza, ou falaram que não havia problemas, que são esses da cor verde, né? Esses da cor bege falaram que tem problemas de limites, mas não apresentaram documentação suficiente para que a gente pudesse determinar que problema é esse, né? Teve um que colocou bem explícita qual que era a situação nos seus limites. Ele diz que o problema é no limite, não no memorial descritivo, e alguns, esses em azul, disseram que o problema está no memorial descritivo, ou seja, está referenciando uma hidrografia que não existe, ou o nome está errado, esse tipo de coisa. Esses na cor magenta já sabem que existe um problema, mas é um problema a gente diria assim, é um problema de fato, não é um problema de direito. Ou seja, os memoriais descritivos estão corretos, os limites estão corretos. No entanto, há aquela situação que um município cuida de uma porção de área do outro município, né? Então, eles já entraram em acordo que é passível de haver um remanejamento daquele território sem que haja contestação pelas partes. Bom, durante essa pesquisa, a gente teve a oportunidade de constatar alguns problemas, né? Esse ano foi início de mandato para muitos prefeitos, né? Então, vários prefeitos que estão no seu primeiro mandato não conseguiram identificar na equipe da sua administração pessoas que tivessem um perfil mínimo que pudesse fazer essa análise. Então, eles não tinham condições sabidas, né, para poder analisar os memoriais e verificar a correção dos limites. Muitos deles não sabiam das leis de criação de seus municípios e tampouco dos municípios vizinhos que foram criados depois dele para poder saber a interferência com o seu município. E também a gente notou, naquelas situações que os prefeitos entraram em acordo um com o outro, muitos deles achavam que bastava que os próprios prefeitos publicassem decretos municipais para que houvesse a consolidação da alteração dos limites. Outros já achavam que o IMB, no caso, a nossa gerência, tinha papel de fazer a alteração desse traçado mediante argumentação, enquanto que, na realidade, quem pode alterar o traçado é a Assembleia Legislativa através de lei, seja modificando a lei atual, seja
promulgando novas leis. Nós tivemos algumas lições, né, com essa primeira etapa. Como foi a primeira vez que nós fizemos esse trabalho, né, a gente partiu de alguns pressupostos que não se confirmaram. Então, nós hoje sabemos que aquelas opções de quem não respondeu ou quem respondeu dizendo que não há problemas, elas não são totalmente confiáveis. Muitas vezes o município não respondeu exatamente porque não se sentiu em condições de responder, ou achou melhor dizer que não havia problema, né? Seja por ignorância do problema ou porque achou que seria uma situação mais fácil. A gente sentiu que poderia ter feito algumas coisas. Por exemplo, nós poderíamos ter enumerado e exemplificado quais os problemas que a gente esperava que acontecessem, né? Dar exemplo, falar, gente, pode ser que tenha esse tipo de problema no memorial descritivo ou no traçado do limite. A gente poderia ter fornecido exemplos, né? Mandar exemplos escritos ou através de vídeos. E também estabelecido um padrão de resposta, porque as respostas que a gente recebeu, elas, apesar de a gente ter feito um questionário, as respostas do questionário foram padronizadas, mas os anexos, que seriam os documentos que esclareceriam a situação, não foram padronizados. A gente não estabeleceu um padrão. E nós recebemos situações assim, as mais estranhas possíveis. As próximas etapas desse projeto, então, a gente fez a primeira etapa e as próximas etapas são as seguintes. A Comissão de Organização dos Municípios, ela se responsabiliza, né, ela tem a responsabilidade, na realidade, de analisar os riscos legais desse processo de correção ou de alteração territorial. Existe na Constituição Federal, artigo 18, estabelecido que fusão, criação e desmembramento de municípios tem que obedecer determinadas regras. Precisa haver plebiscito, precisa haver janela de oportunidade para que isso aconteça, apesar de que esse trabalho que nós estamos propondo, assim, 99% dele seria uma adequação dos limites às tecnologias atuais e, eventualmente, os problemas que a gente já teve anteriormente. No entanto, a gente tem conhecimento de situações semelhantes a essa que a gente está propondo, em que não houve acordo entre os municípios limítrofes e aquele município que se sentiu prejudicado entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E esse assunto lá no Supremo ele não é um consenso, né? Alguns dos ministros consideram que esse ajuste é pertinente, né? E outros acham que esses ajustes significam perda de território para um e ganho para outro. Como próxima etapa também, nós vamos fazer uma definição em conjunto com a Assembleia Legislativa, né? Nós do IMB e o IBGE, que é nosso parceiro nesse trabalho no que diz respeito às divisas interestaduais. Então, os limites dos municípios que ficam nas divisas com os outros estados, o traçado é de responsabilidade do IBGE, e então a gente vai fazer um trabalho para definir um padrão para os novos memoriais descritivos, né? Para que a gente deixe de utilizar termos arcaicos e inconsistentes, né? Para que a gente possa se valer dos recursos atuais. Nós pretendemos continuar fazendo referências textuais aos elementos naturais ou artificiais, né? Mas a gente vai se apoiar fortemente nas coordenadas geográficas dos vértices do perímetro, né? Então, quando a gente for citar uma hidrografia, nós vamos falar que ele vai
na cabeceira do córrego, mas a gente vai dizer na coordenada XY. Até a barra do córrego tal, com o rio tal, nós vamos dizer na coordenada XY, X1, Y1 e assim por diante. Então, a gente pretende que esses memoriais eles sejam legíveis para pessoas, né, e sejam suficientes para que o traçado seja feito sem que haja dúvidas. Né? Dentro das próximas etapas também, nós vamos pegar todas as leis para um determinado município, a sua lei e a lei dos municípios vizinhos, inclusive os que foram criados depois de 76, e nós vamos consolidar essas informações de maneira que a gente tenha um memorial descritivo temporário, né, com a situação atual. E aí nós vamos fazer um batimento com as cartas topográficas do Exército, com as imagens de sensoriamento remoto, com a rede de drenagem, com modelos digitais de terreno, né, para verificar as inconsistências que eventualmente possam haver entre os memoriais e os traçados. Nós vamos também recorrer aos registros que, ao longo do tempo, foram sendo feitos no IMB e no IBGE, né? Que a gente sabe que, ao longo do tempo, já houve contestação de divisas e nós vamos aproveitar o trabalho que, porventura, já tenha sido feito. Né? Daí, nós vamos fazer uma confrontação desse trabalho com as informações fornecidas pelos municípios, para ver quais os pontos que estão sendo contestados. Havendo necessidade de mais informações, a gente vai fazer um recall com esses municípios, pedindo para que eles nos mandem mais detalhes dos problemas que eles identificaram. Caso a gente não consiga ainda resolver esse problema no escritório, nós temos previsão de fazer visita em campo e fazer entrevista com os moradores da região contestada, verificar certidões de registro de imóveis das regiões contestadas, né? Ou seja, fazer uma verificação final e aí, depois disso, a gente vai gerar um relatório para cada município, dizendo qual que é o resultado da nossa análise, né? Nós vamos dizer o que a gente analisou, os critérios que a gente utilizou e qual a conclusão que a gente chegou. Esse relatório ele vai servir de base para que a Assembleia Legislativa, junto com os municípios, chegue a um acordo e faça a elaboração da nova lei, né? Já com os limites revisados. Quando tiver algum problema entre municípios, né, nas divisas entre dois municípios e houver algum conflito, a Comissão de Organização dos Municípios, e já está prevista também a participação do Ministério Público, né, devem promover a conciliação entre as partes, para que, quando a gente fizer o novo memorial, a gente não tenha risco de que esses traçados sejam contestados posteriormente na Justiça, né? E aí, uma vez que eles estejam de acordo, né, com os municípios limítrofes, deve haver a formalização, então, desses memoriais e traçados através de uma lei, uma nova lei, ou então uma atualização da lei atual. Nós temos ainda, nesse projeto, uma pendência que qual que será a nossa unidade de análise. Nós temos 246 municípios aqui em Goiás, que dá aproximadamente 770 trechos, né? Ou seja, um trecho é a divisa entre dois municípios. Então, nós estamos ainda por definir
se o trabalho que a gente vai conduzir, a unidade de trabalho vai ser, por exemplo, um trecho entre dois municípios, nesse caso aqui, Goiânia e o município vizinho, que é Aparecida de Goiânia. Então, nós faríamos a revisão desse trecho, faríamos as adequações que fosse necessário, né, nesse trecho aqui, e nós teríamos que alterar a lei do município de Goiânia e a lei do município de Aparecida no que diz respeito à divisa entre os dois municípios. Uma outra opção seria pegar um município e fazer a análise de toda a sua vizinhança, né? Então, todos os trechos daquele município. Então, mais uma vez, aqui Goiânia, nós pegaríamos aqui as divisas com Aparecida, com Abadia, com Trindade, Nerópolis, Senador Canedo, que são os municípios em volta de Goiânia. Isso faria com que a lei do município de Goiânia ficasse completamente revisada e os trechos desses outros municípios com Goiânia seriam atualizados. Então, Trindade com Goiânia. A lei de Trindade seria atualizada no que diz respeito ao trecho com Goiânia. Obviamente que quando a gente fosse fazer Trindade, os demais trechos de Trindade seriam atualizados. E uma outra opção seria fazer um grupo de municípios, por exemplo, uma determinada região. Então, a região metropolitana de Goiânia, ou nós temos outras divisões do estado, como região de planejamento, a gente poderia fazer por um grupo de municípios, e aí a gente faria a elaboração de leis para estes municípios, né? Novas leis, ou alterariam as suas leis, e alteraria os municípios vizinhos para os quais a gente iria analisar só um trecho. Agora, independente de qual modalidade que a gente adote, qualquer uma das três, nós pretendemos que, ao final do trabalho, quando todos os trechos de todos os municípios estiverem revisados, que a gente faça uma consolidação, ou seja, que a gente elabore uma lei com todos os limites atualizados e, a partir de então, todas as alterações passariam a ser refletidas nessa lei que fosse feita a consolidação. E a gente também pretende fazer revisões periódicas, como era feito até 45 anos atrás. Então, de uma maneira assim resumida, né, esse é o nosso projeto que está em andamento e é uma das maneiras que a gente usa, então, a geotecnologia no Instituto IMB, uma vez que os limites municipais são um dos nossos maiores, as nossas atribuições, né? Uma das mais importantes das nossas atribuições. Essa é a apresentação que eu trouxe. Obrigado e estou à disposição se houver perguntas. Agradeço a todos que participaram. Visitem o nosso site, nosso Instagram, @IMBGoiás, tá? Se quiserem mais informações sobre o nosso instituto. Muito obrigado. Evandro, obrigado pela sua apresentação, por estar compartilhando conosco. Eu acho esse assunto de fundamental importância e queria corroborar isso, porque eu acho relativamente uma missão inglória, no sentido de, poxa, você mexe com limites imprecisos, você mexe com litígio, você mexe com aspectos políticos, interesses econômicos, judicialização, né? Todo um imbróglio, toda uma complicação que gera diversos problemas, não apenas para os prefeitos, né? Mas para a população também. A falta de definição dos limites gera uma mira de litígios, de problemas, né? Eu vou citar alguns exemplos que eu já acompanhei um pouco de perto. Tinha claro que os litígios costumam
a acontecer nas áreas onde existe algum interesse econômico ou social, né? Mas Exato. principalmente econômico. Mas tinha uma área que ninguém estava interessado, ninguém estava olhando, só que tinha um proprietário de uma fazenda de médio porte e ele ficava numa área mal definida e ele tinha dificuldade de conseguir empréstimo, ele tinha dificuldade de... Teve uma época que ele quis vender a propriedade, mas ele não conseguia resolver a documentação dele porque tinha incongruência, um cartório dizia uma coisa, outro cartório dizia a outra, ele não conseguia. Então, assim, é um exemplo de uma pessoa que não consegue usufruir de sua propriedade, né, do seu bem, né, para fazer o que puder fazer com ela, porque esses limites estão mal definidos. E às vezes são documentos assim muito antigos, onde a tecnologia era muito mais arcaica do que hoje, né? Como é que eu achei o exemplo que você trouxe ótimo, tirei um print screen até que eu vou pegar depois ali o texto e vou usar em algumas aulas. Eu vou Mas te mandar minha apresentação. agradeço. Uhum. Porque ao mesmo tempo que a população como um todo não entende, né? Acho eu, não percebe em geral a importância, né? Uhum. É, eu não sei, eu não me lembro agora se você trouxe quantos litígios existem hoje. Vocês têm esse levantamento? Olha, a gente esperava ter essa informação com esse questionário, né? Mas, como eu falei que as respostas não estão muito confiáveis, a gente está fazendo uma revisão, mas é cerca de 25%, né? Então, daria aí, nós temos, são 256 municípios, daria aí uns 60, 70 municípios com litígio, né? Alguns menos e outros mais, né? Nós temos algumas situações assim bem complicadas, porque tem um problema de limite em cima de um distrito industrial, aqui o maior distrito industrial de Goiás, né, que é na cidade de Anápolis, envolve a divisa de Anápolis com outros 3 municípios, né, que é uma arrecadação absurda, né. Nós temos vários problemas com proprietários rurais, como você citou, né, que o proprietário ele está, por exemplo, nós temos um caso aqui do município de Corumbá, que é uma dos slides que eu mostrei, os proprietários que estão no cartório de registro de imóveis de Corumbá, mas estão localizados legalmente em Abadiânia de Goiás, né? Aí, como ele está no cartório de Corumbá, mas o CAR diz que ele está em Abadiânia, ele não consegue fazer empréstimo no Banco do Brasil, por exemplo, nem de Corumbá, nem de Abadiânia, né? Ou seja, ele vai ter que, se a gente não resolver esse problema do limite, ele vai ter em algum momento que mudar o registro do imóvel dele, né? Então, assim, são vários pontos de litígio, né? E a gente sabe que o problema é grande, já foi tentado fazer isso diversas vezes, mas nós estamos contando com o apoio do Poder Executivo, né? O nosso instituto ele é ligado, é um órgão da administração direta, ligado à Secretaria-Geral do governador. Nós estamos contando com o apoio da Assembleia Legislativa, eles estão empenhados, né? O presidente da Comissão de Organização dos Municípios, a federação e a associação, que são as duas entidades que congregam os municípios, também estão engajadas, e a gente está também agora buscando envolver o Ministério Público do Estado de Goiás também, para nos ajudar nesses casos de litígio, né? Para que eles possam elaborar aqueles termos de ajustamento de conduta e que a gente tenha o mínimo possível de contestações. Mas realmente é um projeto ambicioso e esperamos ter sucesso dessa vez. Não é à toa que faz 45 anos que não é feito, né? E é fundamental como é que você organiza o território
em suas mais diferentes facetas, se nem os limites você tem definido, né? Nem algo tão básico quanto a de visão municipal, ela está bem estabelecida, né? Exato. Então, é um projeto fundamental, né? Esse projeto ele deve ir, vocês imaginam, né? Que ele vá até quando? Olha, nosso horizonte é até o final do ano que vem, porque nós estamos agora na aquela fase de consolidar os memoriais atuais, fazer uma conferência com os traçados atuais e depois fazer um batimento com as informações dadas pelos municípios. Daí é que a gente vai ter assim o tamanho real do problema. Por enquanto a gente tem uma estimativa, né? Mas esses 246 municípios nós estamos trabalhando com um prazo de 4 meses para poder fazer essa primeira parte de revisão e batimento com os municípios, né? Havendo aí cerca de 50 situações de conflito que a gente está estimando, pelo menos, né? A gente espera conseguir fazer esse trabalho aí ao longo de 2022. Evandro, muito obrigado pela sua apresentação. Tá? Agradeço pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Lembrando a todos que esse material, todo o material dessa 10ª edição do Geotecnologias na Gestão Pública vai se somar das 9 outras edições no site. Então, o material fica todo lá, a gravação, os slides que os apresentadores passam a gente também reúne lá. A gente acredita que montar esse acervo é relevante, né, para que o conteúdo, as experiências compartilhadas aqui atinjam mais gente. Ao longo do tempo, a gente tem bastante visualizações nesses materiais que a gente já foi acumulando aí ao longo desses anos todos. Queria agradecer para todos que ficaram até o final conosco aqui, ao palestrante pelo tempo dele. Desejo aí uma boa noite, um bom feriadão aí para muitos, né? E a gente encerra, então, a 10ª edição do Geotecnologia, a Gestão Pública. Evandro, muito obrigado aí. Um bom Obrigado a descanso. vocês. Até mais. Obrigado por ter aceitado o convite.